paz com todos, amém? Amém. Vamos então começar mais uma oração em glória do nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento aqui entramos na Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que tem nos concedido, Senhor, de estar aqui, Pai, para Te louvar e agradecer o Teu santo nome. Somos gratos pelo fôlego de vida, Senhor Jesus. Somos gratos, Pai, pelo trabalho, pelo alimento que tem proporcionado para cada família, para cada componente deste grupo, Senhor Jesus. A oportunidade de estarmos aqui, Pai, para aprendermos mais e mais da Tua palavra, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, Senhor, proclamando assim a Tua palavra para aqueles que precisam, aqueles que necessitam ainda ouvir a Tua palavra, Senhor, aqueles que se encontram em dúvida, Pai, perdida e vagando no mundo. Ó Jesus, venha com a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, para com essas pessoas, sim, Senhor Jesus, nos capacitando, Pai, para que possamos levar essa Tua palavra. E aqui eu quero Te agradecer, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, Pai, onde Tu preparou esse estudo aqui, Senhor Jesus, para cada um de nós, Senhor. Ó, abençoa também o pastor Tiago, Senhor Jesus, dando sabedoria dos altos céus, Senhor, discernimento da Tua palavra para cada vez mais, Senhor, ele possa estar aqui empenhado nesse trabalho, nesta missão, Senhor Jesus, para estar nos ensinando, Pai, levando essa palavra para nós. E aqui eu quero Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar o início. O Espírito Santo tinha colocado este salmo no meu coração e eu fiquei muito contente, e depois ontem, procurando a estar dando uma revisão no texto, que justamente caiu até nesta semana. As coisas de Deus não é por acaso, é confirmação. Então eu fiquei muito, muito feliz, porque aborda sobre o nascimento, aborda sobre o ministério de Jesus, aborda sobre a ressurreição e morte dele, E nesta semana, justamente nesta semana, onde nós estamos passando sobre essa reflexão da morte, o que é a Páscoa verdadeira para nós, Amém? Amém. Eu gostaria então que nós pudéssemos ler junto, amém? 1, 2, 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos seu povo, rebanho do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graça, e os seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Queridos seminaristas, existe uma diferença entre fazer algo por costume e fazer algo com o coração realmente dependendo. Isto também acontece na vida de adoração. Muitas das vezes os nossos lábios cantam, mas o coração permanece cansado. Muitas das vezes estamos no culto, praticando a liturgia, ouvindo a palavra, mas por dentro estamos distantes, frio, distraído e até endurecido. E isso revela que o problema mais profundo
que é um simples desânimo. Às vezes acontece essa situação, por quê? Porque nós temos que dar lugar ao Santo Espírito, né? Para que o inimigo não venha fazer isso, deixar nós dispersos pela palavra, não dar lugar ao Espírito Santo justamente para louvar, engrandecer o nome dele, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória, né? Às vezes acontece que você está lá na liturgia, mas está fazendo parte da liturgia, mas está no culto, não louva, não engrandece o nome do nosso Senhor Jesus, mas você está com o pensamento longe, está com o pensamento ali na casa do Senhor. Você está na casa do Senhor, mas está com outro pensamento, totalmente diferente. Então, o Espírito Santo, ele requer que nós demos lugar, justamente porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo, né? Então, nós temos que sempre estar buscando para dar lugar a Ele, para Ele fazer morada no nosso coração. Ele quer fazer muito sobre as nossas vidas. Então, que não venha acontecer, que nós possamos buscar, né? Para não ficar disperso, para nada venha tirar a nossa atenção, né? Perante o culto, onde vamos adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. O pecado não apenas nos torna culpados diante de Deus, ele também corrompe a nossa adoração. Os seres humanos foi criado para glorificar a Deus com alegria, mas a queda transforma essa alegria em diferente. Essa gratidão em murmuração e essa comunhão em afastamento. Às vezes nós estamos ali, temos que estar justamente com o coração aberto. Para quê? E grato ao nosso Deus, para não murmurar, né? Deus faz tanto pelas nossas vidas e às vezes nós não temos esse poder de ser grato para com Ele, né? Às vezes a murmuração só vai fazer que entristece o nosso Deus, o Espírito Santo vai entristecer o nosso Jesus Cristo. E o Espírito Santo me tocou no coração um louvor que é raiz e que só engrandece a Ele. Grande é o Senhor, né? Eu gostaria de estar só cantando um pedacinho só, que engrandece ao nosso Deus. Então, como aqui fala, nós temos que estar glorificando a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. O louvor, acho que todos conhecem. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade de nosso Deus, seu santo nome. Alegria em toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse é um louvor que, nós temos que estar só dando honra ao nosso Deus, pois Ele é digno, queremos o nome dEle engrandecer. Às vezes as pessoas procuram se apegar em artista,
em pessoas importantes, né? Mas não, nós temos que, como às vezes o pessoal fala, ideologia, ser idólatra. Então nós temos que adorar ao nosso Deus. Você pode gostar, idolatria, obrigado. Você pode gostar de um ministro de louvor, você pode gostar de um pastor, de um missionário, né? Por quê? Porque ele é usado por Deus, mas você não vai ficar o adorando. Você tem que, isso é uma idolatria, então você tem que estar adorando ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui ele está chamando de volta ao propósito para o qual nós fomos criados. Então, se eu e você nós estamos aqui, Deus tem um propósito para mim e para você, né? Ele quer que nós venhamos a aprender mais e mais da palavra dele, né? Para, como eu comentei aqui na oração, nós crescermos na graça e no conhecimento. Por quê? Porque ele deixou como exemplo a palavra dele justamente para nós proclamarmos. A palavra fala aqui: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então ele deixou isso, foi para que nós tivéssemos essa oportunidade. E hoje nós estamos aqui, justamente para nós falarmos com propriedade desta palavra, desse evangelho, para as pessoas ainda que estão iludidas com as coisas da carne, iludidas com o mundo, né? A vinda do Senhor está próxima e nós temos que nos preparar, né? Nós temos que nos preparar porque nós não somos desta terra, nós estamos aqui só de passagem, estamos aqui só de passagem. Ele chama o povo, nação e geração para conhecer que Deus mas esse chamado não surge no vazio. Ele está ligado a uma história da aliança. A identidade do povo de Deus é em sua plenitude e o cumprimento dessa esperança em Cristo. Portanto, este salmo não é apenas uma exortação para cantarmos com entusiasmo. É uma convocação para entrar na presença do Senhor como povo remido. Reconhecemos que Ele é Deus, que nos permanece a Ele e que a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo celebrai com júbilo ao Senhor todas as nações. Aqui está chamando o universo. O Deus da Bíblia não é uma dessas tribos local ou limitada. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele criou todas as coisas, sustentou todas as coisas e governa todas as coisas. Por isso, todas as criação devem responder com adoração. O pecado fragmentou a humildade, dividiu povos e levantou nações em rebelião contra Deus. Mas, desde o princípio, o propósito do Senhor era encher a terra com a sua glória, né? O chamado do Senhor, do Salmo, já aponta para este horizonte. Um dia todas as nações reconhecerão que somente o Senhor é o nosso Deus. Amém. Então, o Salmo já deixa este convite para nós estarmos para adorar só a Ele. Em seguida, aqui no Salmo, no próximo Salmo: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Observamos que a adoração não é tratada apenas como obrigação, mas com alegria. Não é alegria superficial, fabricada ou teatral.
é a resposta de um coração que reconhece a bondade de Deus, né? Quando você se empenha, você busca, o nosso Deus vai dar esta tranquilidade para você, de reconhecer, né? Eu também, depois, um louvor também muito conhecido, a bondade de Deus, que é muito conhecida aí, né? Nós sabemos aí, que podemos estar louvando, só engrandecendo o nome dele. Grande é Deus. Ele busca adoradores que se aproximam com revelação, reverência, sim, também, mas com gratidão para a confirmação. Mas surge então uma pergunta importante: como um povo pecador pode se aproximar assim de Deus? Como homens e mulheres marcados pela culpa, pela dureza e pela rebelião pode entrar na presença de Deus, do Santo de Deus, com alegria? É aqui que o salmista aprofunda a base da adoração. Ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o povo seu e rebanho do seu pastoreio. Então, quando as pessoas, por mais que passem por dificuldade, tribulação, perseguição, né? Então, você nada mais tem que ser humilde o suficiente para reconhecer as suas falhas, o seu pecado, né? E chegar, se prostrar aos pés de nosso Deus, porque Ele sempre vai estar ali com esse propósito de estar nos perdoando, né? Derramando bênçãos sobre nossas vidas, mas para isso nós temos que fazer o nosso papel, reconhecer as nossas falhas, reconhecer o nosso pecado e procurar buscar viver uma vida de santidade. Nós não somos santos, nós somos falhos, mas sempre temos que reconhecer, né, todos os dias, né, as nossas falhas e sempre estar pedindo, sempre estar ali levando para Ele nos estar nos abençoando, né, e perdoando as nossas falhas e os nossos pecados. Estas palavras são profundas, ricas. Ela nos leva de volta à criação. Fomos feitos por Deus e para Deus. A nossa vida não nos pertence a um sentido último. Nós não somos autônomos, autossuficientes de impedir, somente criaturas. Mas o pecado fez o homem esquecer isto. Em vez de adorar ao Criador, passa a adorar a criaturas, como eu já mencionei aqui, né? Às vezes as pessoas se esquecem de reconhecer quem é Deus, né? O que Ele fez na vida do ser humano, o que Ele criou para nós estarmos aqui contemplando, né? E passa a adorar, não dá a importância, a beleza de tudo que Deus criou, para nós aproveitarmos, né, com sabedoria, né, e ficar reconhecendo que nós vamos um dia partir desta vida, mas para isso nós temos que nós sabemos que temos que estar nos preparando, né? Nos preparando, buscando a Ele, porque Ele prometeu que vai buscar a igreja dele, e para isso nós temos que estar nos preparando, buscando mais e mais dele, aprendendo mais e mais dele,
e não adorar, fazer idolatria, mas que possamos adorar a Ele. Mas o texto vai além da criação. Ele também fala da aliança. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Essa não é apenas uma linguagem de origem e linguagem de redenção. Deus não apenas cria, Deus também toma para si seu povo, conduz este povo e o guarda como o pastor. No Antigo Testamento, isso se vê na história de Israel, o povo separado pela graça, conduzido pelo Senhor no deserto, sustentado pela sua fidelidade. E essa imagem do pastor cresce ao longo das Escrituras, até chegar ao cumprimento mais glorioso em Jesus Cristo. Então, nós sabemos que, como falou aqui no Antigo Testamento, Moisés estava conduzindo o pessoal, o povo, para a terra prometida, mas por murmurar, por reclamar, ali o tempo que eles tinham era um tempo bem mais curto, mas ficou ali por causa da desobediência, da murmuração, 40 anos, e ali, mesmo assim, o Moisés, que estava como líder, não conseguiu entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele teve aquele momento dele de desobediência. Então Jesus, ele procura isso em mim e em você, que possamos viver uma vida de obediência. Nós somos educados, nascemos, fomos educados pelos nossos pais, então temos que procurar esta educação, estar ali, os pais estão nos educando para obedecer normas, doutrinas, e isso acontece também na igreja, no ministério. Tem a norma, tem as doutrinas, tem o estatuto. Então, que nós possamos viver uma vida de obediência, procurar viver uma vida de santidade, porque só assim que nós vamos conseguir a nossa salvação. Aqui que o salmista precisa ser lido à luz do Evangelho. O Deus que chama todas as nações o adora, realizou em Cristo o caminho para que as nações realmente entrem na sua presença. Jesus disse: eu sou o bom pastor, Um versículo que eu me recordei, que se encontra também, aqui é João, eu sou o bom pastor, João 10, 11, mas tem outro que se encontra em João 4, 6. Jesus fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Obrigado. Oh Jesus, então Ele sempre tem bondade para conosco. Ele é misericordioso. Então nós temos que estar atento, para ouvir a palavra dele. Nós sabemos que o inimigo é audacioso, ele procura tirar a nossa atenção. Quando nós estamos buscando, nós passamos por momentos que às vezes a gente procura perguntar por que isso está acontecendo, O inimigo procura tirar a nossa atenção, desviar que nós não venhamos para a igreja, que nós venhamos ler a palavra,
que nós não ficamos lendo, fazendo oração, nós vamos crescer em oração. Quando um cristão, um crente, procura buscar a palavra, buscar viver em oração, o inimigo parece que procura atacar, querendo tirar nós da presença dele. Então, que nós possamos ouvir sempre a voz. Quando nós buscamos, o Espírito Santo vai estar nos direcionando ali para estar ouvindo a palavra do Senhor. E o dizer não, repreender quando o inimigo está ali querendo tirar a nossa atenção. Aqui, o centro que faltaria, aqui está certo que faltaria se ficássemos apenas em um chamado moral, adorar com Ele. Seja grato, cantem com entusiasmo. Tudo isso é verdade, mas ainda insuficiente. E não dissermos porque isto é possível. Nós não entramos na presença de Deus porque aprendemos a ser mais alegre. Nós estamos na presença de Deus porque Cristo abriu o caminho por seu sangue. A cruz é o fundamental da nossa adoração. O Filho de Deus levou sobre si o pecado que destruía a nossa comunhão com Deus. Ele suportou o juízo que nós merecíamos. Ele derramou seu sangue para fazer de nós um povo de Deus. Por isso, a igreja não é apenas uma comunidade religiosa. A igreja é um rebanho comprado pelo sangue do Cordeiro, né? E a ressurreição de Cristo confirma essa esperança. O pastor que morreu pelas ovelhas ressuscitou. Ele vive, reina e continua reinando para si um povo de toda a tribo, língua e nação. Eu gostaria que o pastor colocasse aí em João capítulo 10 e o versículo 27, a gente está lendo. Desde 10, 27. Uhum. Que nós já mencionamos aqui, né? Vamos ler junto? Assim. 1, 2, 3. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Quando nós damos, né, ouvidos à voz do Senhor, né, então nós vamos estar ali guardando, memorizando aquela voz, né, que não é uma voz enganadora. Então nós vamos estar atentos para que quando o Espírito Santo, quando o Jesus quiser falar ao nosso coração, que nós possamos fazer isso, ouvir sempre, né? Amém? Amém. Aqui, o que o salmista anunciava com convite, o Evangelho realiza com realidade e em expansão. Por isso, Apocalipse mostra uma multidão de todas as nações diante do trono, adorando a Deus e o Cordeiro. O Salmo aponta para esse dia. A adoração da igreja agora é antecipada a adorar consumada no reino. Então o salmista pergunta: entrai por sua porta com ação de graça e em seus atos com hino.
com hinos de louvor, reconhecendo, dar-lhe graça e bendizer o nome. Veja, não se trata apenas de entrar em um espaço físico, mas de aproximar-se de Deus de maneira certa. E a maneira certa é com ação de graça. A gratidão não é um detalhe emocional, é a linguagem do coração que reconhece a graça que sabemos que foi criada por Deus, sustentada por Deus, resgatada por Cristo, guardando pelo pastor, e não pode permanecer em adoração fria e indiferente. A graça gera gratidão, a redenção produz louvor. Então, que nós possamos estar aqui com essa certeza, que se eu vou me entregar, reconhecendo as minhas falhas, você entrega totalmente, vá totalmente grato ao nosso Deus, reconhecendo, para que você não venha permanecer frio ali, porque a palavra de Deus até fala, que o crente, o evangélico, ele não pode ser nem frio e nem morno, ele tem que ser crente, porque o morno ele vai vomitar, a palavra dele fala isso. Aqui o salmista termina dizendo: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eis a base final de adoração, o caráter de Deus. Deus é bom, a sua misericórdia não falha, sua fidelidade não muda. Em um mundo estável, Deus permanece em uma geração que muda de opinião de todo momento. Deus permanece fiel em um coração humano tão oscilante. Deus permanece constante. E esta bondade foi vista de maneira suprema em Jesus Cristo, porque nele a misericórdia de Deus se fez carne, a fidelidade de Deus se manifestou e o amor de Deus foi derramado por pecadores. Como nesta semana nós estamos vendo que as pessoas estão, às vezes comemora a semana da Páscoa totalmente diferente daquilo que realmente é. Nós sabemos que no Antigo Testamento o cordeiro era símbolo de sacrifício, de morte, mas depois Jesus ele veio justamente para mudar essa história. Antes dele ir para a cruz, ele deixou o sangue, o pão e o vinho como símbolo da Páscoa, para quando nós nos reuníssemos e viemos saber que realmente não tinha nada a ver com o que o pessoal comemora hoje. Nós sabemos que às vezes as pessoas comemoram justamente por causa do mercado, da indústria, distorce o que é o significado da Páscoa. Então Jesus ele deixou o seu sangue, ensinou, passou ali para os discípulos, deixou o seu sangue, o sangue, o vinho e o pão como símbolo que seria a Páscoa, para que nós hoje
viemos reconhecer que quando Ele morreu na cruz, Ele morreu por mim, por meu pecado e o seu pecado, né? E assim, enquanto caminhamos neste mundo, a igreja conduz ouvindo esse chamado: celebrai por júbilo ao Senhor todas as terras. Nós somos adoradores hoje pela graça. Nós adoramos por meio da luta, mas com esperança. Não adoramos olhando para a cruz. Ficamos na ressurreição e aguardamos o dia em que todas as nações se prostrem diante do trono do Cordeiro. Naquele dia, a adoração não será mais misturada com fraqueza, distração ou pecado. Será plena, santa, feita e eterna na nova criação. Então, nós sabemos aqui que a cruz nos firma na ressurreição, né? Nós sabemos que nesse dia, né, não viemos misturar com fraqueza, né, distração ou pecado. Por isso, entramos na presença de Deus com ação de graça. Servimos ao Senhor com alegria. Benigno é o nome do Senhor, com um coração renovado. Não porque conseguimos produzir adoração verdadeira por nós mesmos, porque Cristo nos trouxe para perto, fazer de nós um povo de Deus e nos colocar no rebanho do seu pastoreio. E o Deus que começou esta obra a consumará até o fim. Amém? E aqui eu deixo esta minha mensagem, né? Que nós possamos sempre estar adorando ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Como no Salmo já fala, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ele deixou para que todos pudessem ter essa oportunidade, todos pudessem o adorar, né, em espírito e em verdade, né? E que nós possamos cada vez mais buscar para crescer, né, no conhecimento, que nós possamos estar falando com propriedade para as pessoas que precisam ainda, que nós sabemos que tem muitas pessoas que não dão credibilidade para a palavra do Senhor, né? Não sabendo ela que, né, o nosso Jesus está próximo a vir buscar a sua igreja, e nós temos que estar preparados para esse encontro com a igreja, né? Porque Ele vem buscar a igreja, e que nós possamos aqui ser contemplado neste dia, né? Nos preparar, e proclamando essa palavra para quê? Porque Ele quer que todos sejam salvos, todos, né? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Senhor Deus, Rei Pai, neste momento, venho te agradecer, Senhor Jesus, por esta palavra que Tu tem colocado no meu coração, que nós possamos continuar perseverando, Pai, na graça, Senhor Jesus, no conhecimento, te louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor Jesus. Ó Pai querido, Pai amado, que nós possamos nos capacitar, Senhor Jesus, com a presença, Senhor Jesus, do Espírito Santo, nos dando discernimento, Pai, para que nós possamos estar levando esta palavra, Senhor, para todos que precisam ainda, Pai, para os nossos vizinhos, nossos parentes, Pai, nossos colegas de trabalho, Senhor Jesus, aquele que estuda, aqueles que estão na faculdade, Senhor, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para mencionar o Teu nome, o Teu Evangelho, Senhor Jesus. Ó Pai querido, Pai amado,
Aqui eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por esta palavra que tu colocou no meu coração. E que eu continue perseverando, Pai, buscando mais e mais de Ti, Senhor Jesus. Ó, Pai, para viver uma vida de obediência, uma vida de santidade para contigo. Senhor Jesus, nos dá um final de semana abençoado, rico, com a Tua mão poderosa, nos guardando e nos livrando de todo mal. Amém. Amém.